Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa um tema que está aí, né, candente na mídia, extremamente importante, que é o tema da violência nas escolas. Já fizemos um programa anterior sobre a questão escolar também, mas agora vamos aprofundar esse tema da violência. E nós temos Hugo Monteiro como convidado, que é professor lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pesquisador, né, reconhecido também nessa área, educação e muitas reflexões em torno disso, e tem dado contribuições importantes, né? Então, seja bem-vindo, professor Hugo, no nosso programa Realidades. Novamente, já teve quando estava o programa lá presencial, alguns anos atrás, né? Nós estamos no ar desde 2014. Eu gostaria de iniciar, então, perguntando para você, dando um quadro inicial, porque apenas no mês de abril, menos de meio mês, né, houveram 225 apreensões de pessoas em conexão com o projeto do Ministério da Justiça, né, que agiu rapidamente, o governo federal agiu rapidamente em relação a essas questões. 1.220 casos em investigação apenas nesse mês, 756 perfis de ódio bloqueados, né, fora os que não foram percebidos e ainda não bloqueados, 7.443 denúncias pelo fone disponibilizado no projeto do Ministério da Justiça, né? Como é que você analisa essa situação para a gente iniciar a conversa? Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi feito por você, Marcelo, falar com o público que nos assiste agora. É uma temática realmente muito contundente, é uma temática que não é nova, mas ela tem nuances novos, né? Quer dizer, você vai encontrar nessa temática alguns elementos que são contemporâneos. Esse quadro que você traz para a gente, que é um quadro publicado pelo governo federal e republicado pela imprensa brasileira e a imprensa interessada nessa temática, ele é assustador, mas, ao mesmo tempo, ele aponta, no meu entendimento, para duas questões centrais. A primeira, nós temos um contexto social histórico no contemporâneo e é atravessado por violências físicas, violências psicológicas e violências simbólicas. E, por outro lado, nós temos também um contexto que é atravessado por sérios processos de adoecimento mental que atingem tanto crianças quanto adolescentes e jovens. A violência que pode acontecer na escola, com a escola e para a escola, é um objeto, digamos assim, de estudo, não é? Que há muitos anos, há muitas décadas, é objeto de estudo da sociologia, da antropologia, da psicologia, da educação, da história. Quer dizer, é um objeto que tem várias disciplinas olhando para ele. Mas essa natureza de violência que acontece hoje, que nós estamos chamando por massacre, por ataque, essa natureza de violência, ela tem características muito específicas e tem um elemento que não pode ser desconsiderado. Ela está atravessada pelas internets, ela está atravessada pelas redes sociais digitais, pelo que nós chamamos, sobretudo, de submundo das internets. Pode ser chamado de Deep Web, mas há elementos muito fortes de planejamento, de organização, que acontecem na Deep Web. Então, esse é um elemento que atravessa essa natureza de violência. Um outro elemento, essa natureza de violência que hoje aflige diretamente as escolas, as famílias, os organismos sociais mais estruturados, digamos assim, ela tem uma outra vertente, ela dialoga profundamente com grupos nazistas, ou como a gente pode chamar, grupos neonazistas, ou como a gente pode chamar, grupos nazifascistas. Então, você veja, é uma violência muito complexa. Ela não pode ser reduzida
há um perigo de segurança pública, por exemplo. Ela tem que ser analisada a partir das várias vertentes que a compõem. Então, eu acho que a gente está diante de um quadro gravíssimo e não pode ser tratado de maneira disciplinar, ele precisa ser tratado de ordem transdisciplinar e não pode ser deixado nem como responsabilidade da escola exclusivamente, nem como responsabilidade da família exclusivamente, nem como responsabilidade do Estado exclusivamente. Me parece que, de fato, nós estamos diante de um fenômeno complexo que exige uma inter-relação desses organismos sociais. Os dados do Ministério da Justiça corroboram com os dados que nós temos desde o ataque de Suzano. O ataque de Suzano, em São Paulo, já apontava uma relação muito direta com o ataque em Columbine. Só que Suzano e Columbine você tem armas de fogo. Esses últimos ataques que aconteceram no Brasil, eles têm ocorrido com arma branca, o que não é à toa. Por quê? Porque, no meu modo de entender, há uma relação também no Brasil com os últimos 4 anos de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele, de alguma maneira, trouxe a temática do armamento para as famílias, para as escolas, para as instituições sociais de modo geral, tanto no âmbito individual quanto coletivo. E o que acontece é que, de certa maneira, esses grupos que hoje defendem o armamento, que defendem a arma de fogo, eles têm, por exemplo, uma linha de raciocínio que é a seguinte: se a escola estiver armada com arma de fogo, ela estará protegida da arma branca. Então, você veja que o uso da arma branca por esses grupos, esses ataques que nós estamos vinculando a grupos, não é à toa. Então, a gente também tem que analisar essa relação que aconteceu no Brasil e que vai dar vai catapultar o número, né, de atentados e de ameaças de 2020 para cá. Né? Então, você vai ver que até 2019 nós tínhamos uma incidência X, mas a partir de 2020, com o advento também da pandemia, nós temos o aumento significativo desse movimento que é terrível para qualquer sociedade. De fato, a gente teve um governo do faz arminha, né? O tempo inteiro, Isso. nas igrejas arminhas e tudo, foi uma loucura isso, né? Uma tempestade que a gente espera que se ainda precisa muito um bom tempo para se acalmar. Professor Hugo, na questão então do policiamento e o armamento em sentido das autoridades, das guardas, da segurança, o que você acha isso que seria uma das soluções principais? A policiamento, reforço todo de policiamento, pode em algum sentido esse policiamento, se não for acompanhado de outras medidas, ser contraproducente ou ser algo que tem algum efeito colateral negativo? Eu acho que se ele não for acompanhado de outras medidas, medidas no campo, da presença da família na escola, medidas no campo, da presença do psicólogo e da psicóloga na escola, do assistente social e da assistente social na escola, de formação na área docente e de reflexão sobre a educação parental, eu acho que é contraproducente e eu explico por quê. A presença da polícia na escola há muitos anos que não vem sendo, digamos assim, uma referência de cuidado atravessado por direitos humanos. A polícia na escola, ela representa muito mais o medo, ela representa muito mais a punição, ela representa muito mais a correção do que a convivência saudável e pacífica, que é exatamente disso que nós precisamos. Então, eu não sou contra medidas que chamem o policiamento para a escola, mas eu sou completamente contra medidas que pensem que a única alternativa, ou a alternativa mais viável, ou a alternativa mais premente, seja a presença do policiamento na escola. A polícia na escola, ela também me chama a atenção, porque eu preciso saber, Marcelo, se essa polícia ela está fundamentada em direitos humanos. Porque se eu tiver uma polícia que esteja fundamentada em coerção, em punição, em vigília, no lugar de eu proteger a escola, eu vou tornar a escola um espaço completamente antidemocrático, ou seja, a grande pulsão da escola, que é ser democrática, ser viva, ser dinâmica, de alguma maneira eu vou tornar a escola ou um quartel,
ou um presídio, ou então uma instituição social que nada tem a ver efetivamente com a escola. Então, tem que ter muito cuidado com essas medidas, tem que ter muito cuidado com esses projetos de lei que trazem como sendo o foco contratar a polícia, geralmente, ou contratar polícia, ou contratar uma polícia privada, colocar detetor de metal, câmera, quer dizer, todos esses projetos dos parlamentares que tentam, de alguma maneira, vigiar a escola, mas que não consideram, por exemplo, que é preciso ter acompanhamento psicológico dentro da escola, que é preciso ter acompanhamento psicossocial trazendo os assistentes sociais para dentro da escola, que é preciso ouvir a ciência, né? Definitivamente ouvir a ciência, me parece que é sim contraproducente. E tem um detalhe, Marcelo: se você observar, os atacantes, esses que atacaram a escola, eles não têm nenhum problema em serem presos, eles não têm nenhum problema em se dizerem atacantes. Por exemplo, o que atacou a creche em Blumenau, ele não só não tem nenhum problema em ter sido preso, como ele disse ao delegado responsável pela investigação que ele repetiria a ação. Então, nós não estamos lidando com criminosos comuns, nós estamos lidando com criminosos com especificidades. Então, tem que analisá-los a partir de uma inteligência própria. E essa inteligência própria me parece que não tem absolutamente que ser exclusivamente você contratar policiais, colocar policiamento nas escolas. Isso é um momento assim, de desespero, de pânico, não é? Mas não é o que, no meu entendimento, vai garantir a minimização desses ataques ou mesmo a erradicação desses ataques. Interessante quando você fala a questão de psicologia, o psicossocial, né? E eu estava assistindo todo o encontro que o governo Lula, o próprio presidente teve, os governadores, os ministros, o Tribunal Superior, as pessoas, justamente sobre a questão da violência nas escolas e da educação. E parece que essa consciência está chegando, né? Que não é suficiente uma dimensão de monitoramento, de polícia, né? Uma das propostas é criar núcleos psicossociais nas escolas, né? Mas tem várias ações ali, a área de segurança, mas eles enfatizaram muito esse aspecto psicossocial aí dentro, né? Inclusive a própria justiça restaurativa, que a gente trabalha muito aqui na universidade, no espaço de diálogo e restauração que eu coordeno, também foi muito citada como algo importante. Parece que essa é uma linha que está sendo percebida. Agora, como levar isso para a prática, né? Aí eu passo para você, tem mais aqui 2 minutos antes do intervalo. Então, eu acho que o governo federal tem um grupo hoje, né? Foi montado um grupo intersetorial, e hoje eu li na imprensa que o presidente Lula ele falou especificamente que não quer as escolas transformadas em presídios, e, portanto, a linha de pensamento do governo federal me parece que é uma linha de pensamento correta. No entanto, eu ainda acho que, por exemplo, é preciso ouvir outras pessoas que tem pesquisas, que tem discussões, que tem elementos muito importantes, sobretudo no campo da saúde mental. Por quê? Porque eu acho que nós devemos fazer a seguinte pergunta: quem é a pessoa que ataca? De onde ela veio? Quais são as suas características biográficas? Eu acho que é muito importante que a gente saiba quem ataca, porque eu acho que na pergunta quem ataca, nós vamos ter uma resposta do processo do ataque. Então, não é só pensar no resultado do ataque, mas como é que se dá o processo. Porque eu tenho que trabalhar numa perspectiva de prevenção a esses ataques, não é? E quando nós voltarmos do intervalo, eu complemento meu raciocínio a partir dessa perspectiva. Ótimo, muito bom. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar aqui com o professor Hugo Monteiro, da Universidade Federal Rural, nesse tema importantíssimo da violência nas escolas. Voltamos já já. Estamos de volta ao programa Realidades, discutindo temas de alto grau, né, de relevância no momento, que é a questão da violência nas escolas. Temos aqui um especialista, né, o professor Hugo Monteiro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ele falava, né, já falou da questão do policiamento, aí da ênfase na saúde mental, psicossocial, e aspectos ele estava falando na questão da prevenção como algo essencial para lidar com
essa dimensão. Inclusive, lembrei agora ele falando nisso, de quando a gente tem recebido também demandas como espaço de diálogo e reparação, na questão de conflitos, cultura de paz, justiça restaurativa, comunicação não violenta. Muita gente vem e diz, eu quero um projeto que faça assim, que debele esse problema, né? Específico e pontual, ou policiamento, ou área de resolver conflito, mediação. E aí, essa também é uma coisa que eu gostaria que o professor Hugo falasse depois, sobre esse aspecto de como ter uma visão e não cair num aspecto de eu vou implementar agora simplesmente uma técnica. Mas passo a palavra para o professor Hugo. Então a gente ia pensar quem ataca, não é? E olhar o perfil de quem ataca e ver como é que se dá o processo. O atacante, ele não vem, ele tem um perfil. Geralmente é um homem. Você, na história dos ataques, no mundo todo, não há registro de presença maciça do gênero feminino, ou seja, é um homem que ataca, é um homem jovem, ele está ali no máximo com 29 anos, ele é um homem branco, ele é um homem misógino, ele defende supremacia racial, portanto, ele é racista, ele é também transfóbico, ou seja, ele atinge a questão do gênero, sobretudo do gênero do transgênero, e também ele é uma pessoa homofóbica, no sentido de que ele também tem raiva de gays e de bissexuais, de lésbicas, então ele também atinge a orientação sexual. Você vai ver que esses ataques, portanto, eles não podem ser desassociados desses elementos. Esses elementos estão também na escola, mas eles estão muito presentes nas casas. Eles estão muito presentes na orientação das casas, ou seja, na educação. Por isso que qualquer trabalho preventivo precisa olhar para a educação parental, precisa olhar o que acontece no interior das casas, precisa perceber como é que se dá a violência física, psicológica, simbólica no interior das casas. Porque, de modo geral, as minhas pesquisas mostram que o perfil do atacante é o que eu nomino como geração do quarto. Ou seja, é uma pessoa que tem ou uma ideia de autodestruição ou uma ideia de heterodestruição, que tem sintomatologias psicopatológicas ou que tem algum perfil de transtorno de personalidade que pode levá-lo ou para a perversão ou o que nós chamamos de psicopatia ou sociopatia. Então, essas questões não podem ser deixadas de lado e elas não podem ser tratadas exclusivamente no âmbito do Ministério da Justiça. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, que é o seguinte: eu não sei se nós precisamos de legislação. No Brasil, nós temos, em média, 7 legislações que, se forem devidamente implantadas e implementadas, elas poderiam minimizar muitos problemas que acontecem hoje no âmbito dos ataques. Uma delas, por exemplo, é a Lei 13.185, que foi uma lei assinada ainda pela presidenta Dilma e que trata efetivamente do enfrentamento ao bullying. O bullying e o cyberbullying. Aqui em Pernambuco, nós tínhamos uma lei, essa lei é de 2009, essa lei é a 13.195, aqui de Pernambuco, e ela também tratava das questões do bullying e do enfrentamento ao cyberbullying. Só que, pelas minhas pesquisas, nas minhas análises, poucas redes de ensino efetivamente puseram essa lei em prática. Poucas redes de ensino, tanto as públicas quanto as privadas, têm nos seus projetos políticos pedagógicos programas de enfrentamento ao bullying. Isso é um campo que eu gostaria de chamar a atenção. Outra questão no campo da prevenção. Você está lidando com temáticas fascistas. Então, você vai precisar de uma educação que se chama educação antifascista. Essa educação antifascista, ela está prevista na legislação. Então, assim, tanto a 93, 94 de 1996, quanto todos os seus desdobramentos, incluindo os planos nacional de educação, quer dizer, o Plano Nacional de Educação, o que está em vigor e o anterior a ele, nós vamos perceber que há elementos suficientes para que a gente consiga enfrentar essa terrível situação. Então, eu acho que a prevenção acontece a partir do momento que nós pararmos de lucubrar sobre o que está acontecendo e, de fato, ver o que é que nós não fizemos com a matéria que nós já tínhamos. Daí eu dizer
E acho que o governo Bolsonaro, os 4 últimos anos do governo Bolsonaro, tem uma responsabilidade também, não é uma responsabilidade forte na não continuidade daquilo que nós já estávamos fazendo até 2016, por exemplo. Então, assim, você vai ver a BNCC em 2017, a BNCC poderia ser um documento que trabalha nas últimas 3 competências, questões completamente ligadas a elementos da educação socioemocional, elementos da cidadania, da convivência, do respeito à autoridade. Então, assim, nós temos legislação, o que nós precisamos é colocá-las em prática. E não é inventar roda, mas é se dar conta de que a gente está diante de um fenômeno complexo. Certo, eu vi um pedaço de uma live sua com o pessoal da Escola de Conselhos, né? Tava Humberto Miranda também, outras pessoas da Federal, e você enfatizou a questão do medo, né? O perigo que pode ser essa disseminação de medo e de clima, e daqui a pouco as pessoas começam a reagir, né? Parece que o medo está muito ligado ao ódio também, né? Como é que você vê essa questão de lidar com essa questão? Aí entra nisso que você falou, socioemocional, psicossocial também, né? Isso. Porque o medo é um elemento que alimenta o tipo de violência com o qual nós estamos lidando. O atacante, ele quer causar pânico. Eu chamo esse atacante, eu chamo o atacante de Joker. Por quê? Porque eu o comparo ao Coringa do Batman. Quem percebeu o Coringa do Batman vai perceber que aquele tipo de personalidade se alimenta do pânico, do ódio, se alimenta do desespero. Então, quando você começa a fazer as ameaças, não é? Por exemplo, quando o governo federal abre um número para que as denúncias sejam feitas, ou então quando o governo estadual também apresenta um número para que as denúncias sejam feitas, os municípios, você vai ver que há um pânico muito grande por parte das pessoas que se sentem ameaçadas. Esse tipo de violência se alimenta, se nutre do pânico. Então, o pânico é, na verdade, um combustível para o Joker. Ele quer, de fato, o pânico, porque ele não está preocupado se o circo pega fogo. Então, uma das coisas muito importantes é que os pais, as mães, as famílias não entrem na pilha do desespero nem do pânico, porque muitas escolas me dizem que estão organizando programas de proteção com policiamento por exigência dos pais e das mães, sobretudo essas escolas de rede privada. Certo. Retomando aqui, como é que tipo de conselho você daria para quem quer montar um projeto? Que tipo de olhar era interessante que ele tivesse para lidar com essas questões e problemática dentro da escola? Vamos dizer assim, focando mais os gestores, né, e os professores, como é que a gente poderia dar uma orientação para eles, assim, tanto em termos de projeto, tanto em termos de as ações que eles possam fazer mais de imediato? Marcelo, eu acho que nós temos várias possibilidades de estratégias. Se nós observarmos as estratégias que funcionaram na Bélgica, na Noruega, na França e na Espanha, por exemplo, a justiça restaurativa, esse objeto que você trabalha há tanto tempo e que é um dos especialistas mais respeitados dessa temática, sobretudo nas estratégias dos círculos de paz, foram muito usados em países como a Noruega e deram certo. Então, me parece que agora é um campo efetivamente de trabalhar com projetos que estejam voltados para perspectivas de educação que dialoguem com essa linha de pensamento, uma linha de pensamento sistêmico, uma linha de pensamento transdisciplinar, uma linha de pensamento que possa possibilitar várias reflexões no âmbito da educação das emoções, no âmbito do cuidado, no âmbito do aprender a como lidar com situações de pânico. Quer dizer, na minha opinião, os projetos pedagógicos devem estar norteados por esse caminho, não é? Obviamente que esse caminho não substitui os trabalhos psicossociais, mas eles complementam e eles trazem, na minha opinião, eficiência e eficácia àquilo que a gente quer. Porque o que a gente quer de fato? A gente quer uma sociedade que possa conviver em paz. É isso que a gente quer. E é isso que nós não estamos tendo. Certo. O que você deixaria, assim, como uma mensagem final? Temos aí mais 2 minutos, né?
uma mensagem final que você deixaria para os nossos professores, para as nossas famílias que estão nos assistindo, né? E preocupados, assim, claro, também com muita razão, mas aí foi importante isso, né? De cuidado com esse clima de medo que pode gerar também algo exagerado. Passo a palavra para você, então, para você dar sua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que nós devemos nos aquilombar. O que é aquilombar? Nós devemos fazer quilombos pacíficos. Nós devemos fazer culturas de paz a partir de uma perspectiva de quilombo mesmo, sabe? Nós não devemos nos fragmentar nesse momento. Devemos, em coletivo, exigir por parte das autoridades que tomem providências, mas providências coerentes e consistentes, que estejam amparadas e dialogadas com os estudos científicos. Esse é um ponto. Então, exigir das autoridades do executivo, do parlamento, autoridade judicial que faça isso. Nós precisamos cuidar dos professores e das professoras. Precisamos cuidar das pessoas da escola. A escola não é... A escola está sendo atacada, então precisamos cuidar das pessoas da escola. Pai, mãe, família que ouve esse programa, que vê esse programa, cuide da escola do seu filho, ajude na escola do seu filho, da sua filha, tente ser colaborador e colaboradora. E, sobretudo, cuide para que dentro da sua casa você não tenha uma educação violenta, mas uma educação cuidadosa, amparada, sobretudo no que Paulo Freire chamou por amorosidade. Então é essa a mensagem que eu deixo. Muito bom, nós também deixamos o nosso contato, né? Programa Realidades tem na rede social também, pode procurar o espaço de Diálogo e Reparação da UFPE, onde nós estamos conectados com a política municipal de cultura de paz e justiça restaurativa, temos um movimento, temos encontro, para quem se interessa em conhecer e praticar a justiça restaurativa dentro de uma visão de rede, né? E recomendamos também, o professor Hugo Monteiro tem a rede social, sei que tem Instagram, né? Estamos conectados, no Instagram o professor é Hugo Monteiro, né? Pode procurar por Hugo O meu Monteiro. Instagram é H Monteiro Ferreira. H Monteiro. É um espaço que eu utilizo como forma de divulgar minhas ideias. Então, querendo me encontrar lá, @H Monteiro Ferreira. Está lá no Instagram, eu sou bem ativo nas redes sociais. Legal, então muito bom. Então, agradecemos muito a presença do professor Hugo Monteiro, né, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, conversando nesse nosso tema, né, da violência nas escolas. Obrigado a todos e até a próxima.